a escritora Maria Teresa Horta provou exatamente o contrário, que uma voz feminina e a poesia podem resistir a anos de chumbo. Nessa matéria, você vai conhecer a história dessa poetisa que resistiu a uma das maiores e mais sangrentas ditaduras do século XX. Mussolini na Itália, Franco na Espanha, Hitler na Alemanha. O mundo viu regimes de exceção que tentaram calar a sociedade. Parece que em momentos de crise é que nos damos conta daqueles que, por meio da arte, procuraram ser a voz dissonante da arbitrariedade e do terror. No Brasil, em 21 anos de ditadura militar, tivemos diversas e incansáveis vozes, como as dos poetas João Cabral de Melo Neto e Carlos Drummond de Andrade. Já em Portugal, que enfrentou quase 50 anos de ditadura, também foi assim. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade. Diante de uma das ditaduras mais longas da história moderna, muitas vozes não se calaram em Portugal. E uma delas se sobressai por ser a voz de uma mulher que fala da condição humana e da condição feminina dentro da condição humana. Mas para entender o universo da autora, é preciso conhecer a sua obra, que você vai acompanhar através dos relatos de especialistas em literatura que entrevistamos e saber também como foi o contexto político de Portugal na época, pelo olhar de um historiador e de uma testemunha ocular da história. A Teresa Horta, ela discute a condição da mulher nela mesma. Ela é mulher e ela discute essa condição. E esse falar do amor, mas falar com muita profundidade, com muita verticalidade, indo às origens, inclusive físicas do amor, até atingir os ápices desse sentimento amoroso, isso é muito incômodo dentro de uma sociedade que não está aberta para essas coisas. Sou uma mulher da palavra escrita. A escrita sou eu. A minha escrita sou eu mesma. Não é uma invenção, não é uma coisa fictícia. Eu sou realmente uma poetisa e uma escritora. A primeira questão que faz com que a Maria Teresa incomode é que ela é uma poetisa do corpo. Ainda por cima é o corpo da mulher. E não é o corpo da mulher no sentido de a mulher para o homem, mas é a mulher para si própria. Então isso incomoda imensamente. Esse livro que foi proibido pela censura, Minha Senhora de Mim, ele é um livro que foi considerado pornográfico. Minha Senhora de Mim. Comigo me desavim, Minha Senhora de Mim. Sem ser dor ou ser cansaço, nem o corpo que disfarço. Comigo me desavim, Minha Senhora de Mim. Nunca dizendo comigo o amigo nos meus braços. Comigo me desavim, Minha Senhora de Mim. Recusando o que é desfeito no interior do meu peito. Nesse livro, o que ela faz? Ela tem um gesto extremamente corajoso e comprometido com a causa das mulheres, que é o de ir lá no trovadorismo português, na literatura medieval portuguesa, e tomar posse de uma voz que era da mulher, mas que era uma espécie de travestimento de um poeta homem, né, que era a cantiga de amigo. O homem não abre mão da arte. Porque a arte é um grande reduto masculino. A cultura é masculina, a arte é masculina. Todos os nossos parâmetros para começar a escrever
são dos homens. A história da literatura é feita no masculino. Eu aproximo do pensamento masculino, aproximo da literatura masculina, aproximo da sociedade e da política e da teologia, que é tudo fruto do pensamento masculino. Naquela altura era, agora felizmente já não é bem assim, naquela altura era, para tirar daí aquilo que me interessava, no fundo é isto, para o pensamento feminino. O próprio título da obra, ele é revelador. Eu acho que esse Minha Senhora de Mim, além de ele evocar um pouco a sonoridade das cantigas de amigo, ele é uma afirmação da mulher que toma posse de si mesma, né? E posse de si mesma com todas as suas complexidades, com todos os seus desejos, com o pleno exercício da sua sexualidade. O livro foi lançado em plena ditadura fascista. Por causa dele, Maria Teresa Horta recebeu um processo, teve a obra retirada de circulação e chegou a ser espancada na rua. Mas isso não a calou. Em seguida, uniu-se a Maria Isabel Barreno e a Maria Velho da Costa e juntas criaram Novas Cartas Portuguesas, um livro que é um verdadeiro divisor de águas entre a literatura já estabelecida e a nova literatura portuguesa. O Minha Senhora de Mim é de 1971. Em 1972 é a publicação coletiva do Novas Cartas Portuguesas, né? E aí toda a confusão que se arma em torno desse livro, a prisão delas, o processo que elas sofrem por atentar contra a moral e os bons costumes. O projeto das Novas Cartas Portuguesas surge exatamente dessa circunstância, delas 3 amigas resolverem discutir, daí sim, de um modo bastante mais contundente, a condição da mulher portuguesa e a condição da mulher de um modo geral. E é por isso também que essa obra tem tanta repercussão fora de Portugal. E elas se tornaram, inclusive, as 3 Marias e a obra delas, que são as Novas Cartas Portuguesas, se tornaram até mesmo, a gente pode dizer, um antecedente da Revolução dos Cravos. É um antecedente, claro que não é um antecedente nem político, nem econômico, mas é um antecedente cultural e um fato cultural de grande importância. O surgimento das Novas Cartas Portuguesas, elas terem sido proibidas, as novas cartas, o livro ter sido recolhido e ter sido instaurado um inquérito contra as 3 poetisas portuguesas. Bandeira. Secreto cravo, guardas no teu ventre desde abril, com a força do feto e da flor ao mesmo tempo, cravo de brandura, meigo e lento. Mas o que foi a Revolução dos Cravos? O que acontecia em Portugal? É o que explica o historiador Lincoln Seco. Portugal, na verdade, viveu a mais longa ditadura do século na Europa. Uma ditadura que foi qualificada de fascista pelas oposições e que começa em 26 e vai até 74. A ditadura portuguesa, ela teve campo de concentração no Tarrafal, onde os comunistas eram presos, torturados, morriam de inanição. Ela também foi responsável pela tortura e mortes de inúmeros africanos, né, nas colônias. Foi uma ditadura sangrenta e não foi uma ditadura militar clássica como a brasileira, porque ela era baseada principalmente na polícia política, a famosa PIDE, e na autoridade do Salazar, que era um civil. Mas, de fato, foi uma ditadura cruel, né, que perseguiu os oposicionistas, que expulsou os intelectuais e causou um grande atraso na cultura portuguesa. A polícia política perseguiu pessoas como o senhor Alexandre Pereira, um dos resistentes da ditadura, que distribuía um jornal do Partido Comunista Português. A PIDE tinha sido treinada pelos SS, dos nazistas, não é? E tinha muitas ligações com os serviços secretos, com a CIA, com o serviço secreto inglês, tudo isso. Eu fui da Armada, fui da Marinha de Guerra. E eu dentro da Armada tinha atividades anti-salazaristas, clandestinas, claro. De vez em quando eu fazia distribuição da imprensa clandestina dentro da base de submarinos. Era um jornalzinho feito em papel de arroz, viu? Que dava inclusive para comer, para mastigar e quando a polícia vinha ou coisa assim. Durante a ditadura, livros considerados eróticos ou quaisquer que pudessem levar à dissolução moral da sociedade portuguesa eram censurados, como Maria Teresa Horta foi também.
A ditadura não se sustenta por muito tempo, pois as colônias portuguesas na África, como Guiné-Bissau, Moçambique, Angola, desencadeiam conflitos que geram uma crise no governo que faz com que os jovens militares contestem a guerra. Essa operação fim de regime é montada para ocorrer no dia 25 de abril de 74. Ela é desencadeada na noite do dia 24 e a sua senha inicial para que se ocorram as operações militares é uma música chamada Grândola Vila Morena. Grândola Vila Morena. O símbolo da Revolução é um cravo vermelho, pois, segundo dizem, floristas saíram às ruas de Portugal oferecendo as flores aos militares e à população. A sociedade volta a ter acesso às artes com a democracia que se instala. Maria Teresa Horta, Maria Isabel Barreno e Maria Velho da Costa, as três Marias, chegaram a ser julgadas pelo livro Novas Cartas Portuguesas, mas com o 25 de abril e a abertura política no período, elas são absolvidas. Mesmo com um país mergulhado por quase 50 anos na ditadura, Maria Teresa Horta não se calou, superou o período de horror em Portugal e sua obra marca o processo de emancipação da poesia feminina portuguesa. Mais do que um olhar sobre a condição feminina, a obra de Maria Teresa Horta é um olhar sobre nós mesmos. Ler Maria Teresa significa nos colocarmos diante de nós mesmos. Eu acho que isso não vale só para as mulheres, vale para os homens também. Porque os homens também precisam desse outro, que é a mulher, para se ver, para se reconhecer. É uma poesia e uma obra que nos obriga a olhar para nós mesmos.